Washington Oliveto, super obrigado aí pela tua presença, pela tua vinda. Mais um livro sendo lançado, não é? O que a vida me ensinou. É um livro de experiências, né? Esse livro é curioso, Serginho. Eu não queria fazer esse livro porque isso é uma série e eu acho o título muito pretensioso. O que a vida me ensinou parece que você já aprendeu tudo, né? É o título de uma série. Ah, tá. E aí eu falei, não, mas espera aí, todo dia você acorda para aprender alguma coisa, então você não pode escrever o que a vida te ensinou. Dá para escrever o que a vida está me ensinando. Só que eu gostei do mecanismo de como essa série é feita. É uma ideia bacana. Eles pegam uma pessoa que tenha uma história de vida em alguma área conhecida e uma pessoa que sabe escrever. Aí eles põem um sujeito que eles chamam de um provocador intelectual. O que que é? É um jornalista experiente que começa a te encontrar com um gravador para fazer as perguntas que ele imagina que as pessoas gostariam de ler a teu respeito. Ele funciona assim. Aí eu dei 20 horas de entrevistas assim, aí ele pegou aquela fita, transcreveu para o papel e me devolveu para eu escrever o livro. E eu procurei deixar o menos pretensioso possível, a linguagem muito leve, exatamente por causa desse título pedante. Eu falei, não, agora eu vou deixar o livro muito despretensioso. E mistura a minha vida profissional e pessoal o tempo inteiro. O que é muito do meu jeito, né? Eu nunca estou trabalhando, nem nunca estou me divertindo. Estou sempre misturando as duas coisas. É isso. Então, prazer no trabalho, isso, né? Também. O Washington, você está com 3 cores hoje aqui. É uma raríssima exceção, Serginho. É um gesto generoso com as outras equipes. Você tem um roxo aqui. Esse aqui é um corintiano roxo, uma São Paulina doente e um Santista preto exilado, por enquanto. Não, e tem um detalhe, né? A São Paulina doente é filha de uma enciclopédia de esporte, né? O pai dela é uma espécie de enciclopédia de esporte. E o Robinho, que já fez praticamente tudo que um grande atleta pode fazer, acredito eu, ainda atingirá o auge da sua carreira, você sabe quando. Eu também sei. Você sabe quando, né, Robinho? 2014. Não. 2014 você se consagra, daí você vai pro Corinthians. Que é e aí vai pro Corinthians e atinge o... Ah, pronto. Que é praticamente só o que falta. Ok, stop. Washington chegou a fazer alguma campanha que a Ana participasse? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Faremos. Mas você faz mais passarela do que campanha? Eu faço de tudo, Serginho. Passarela, campanha, publicidade, foto, que vier. Tudo. Tudo bem. Também linda assim, né? Obrigada. Ô Washington, você é um publicitário. Quando apareceu também era a revelação, né? E agora eu queria saber o seguinte, isso é uma opinião minha. O que eu vejo hoje, principalmente em televisão, de publicidade, vejo uma qualidade inferior ao que existia, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo. Tudo meio feito assim, eu vejo um pouco de improviso ou rapidez na elaboração dos comerciais, vejo poucas ideias novas, assim, vejo poucos temas musicais que ficam na nossa cabeça. É verdade, isso é só uma bobagem que eu estou falando? Infelizmente é verdade, absoluta. Se você pegar... Acontece uma coisa curiosa, né? No início da minha vida profissional, eu comecei muito moleque, né? Eu comecei com 18 anos, a gente tinha condições de produção muito ruins no Brasil. A gente podia imaginar qualquer coisa, mas não dava para produzir. Isso que, na verdade, era um limão, virou uma limonada, porque a gente aprendeu a pensar simples, a pensar ideias conceituais, fortes. Hoje, a tecnologia melhorou muito. Você pode produzir qualquer coisa. E isso é muito bom. Mas, na verdade, muita gente está usando, ao invés de usar o lado bom da tecnologia, que você pegar isso que é forma para exprimir um brilhante conteúdo, o pessoal tem usado muito a forma para esconder a falta de conteúdo. Aliás, não é só na publicidade que está acontecendo isso, em muitas manifestações artísticas, na música tem um pouquinho disso hoje, no cinema você tem. Então você tem coisas que você diz assim, está bem feito, mas o que me disse de relevante? Praticamente nada. Tem poucas ideias que você diz assim, são inesquecíveis, olha, aquelas coisas, o bacana, por exemplo, publicidade bacana, aquela coisa que te surpreende, né? Que você vê, diz assim, no fundo é aquele efeito, como é que eu não pensei nisso antes? E tem pouca coisa assim.
E no Brasil e no mundo. Eu acho que a publicidade, a comunicação vive uma crise criativa que está chegando ao seu auge, depois volta lá embaixo e ataca novamente. Tem fatos aqui ou são só reflexões no livro? Não, tem fatos, tem algumas historinhas, tem momentos que fica clara a mistura de trabalho e diversão, fica bem ostensivo. Tem uns palpites assim sobre a vida dos outros. Tem algumas frases que eu gosto, por exemplo, que eu defendo. Uma, por exemplo, que é filosófica do meu trabalho, que eu digo que tem que aprender que é melhor ser coautor de algo brilhante do que autor solitário de coisas medíocres. Isso vale para tudo, né? Futebol, é só isso, é coautoria o tempo inteiro. Isso eu defendo muito no livro. Conto como é que eu virei publicitário. Como é que o que eu defendo nesse livrinho é o seguinte, né? Eu acho que todo mundo nasce com a possibilidade, algum talento para fazer alguma coisa. Mas são poucos aqueles que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. E são poucos os que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa cedo. Eu, por exemplo, tive a sorte de descobrir para que eu servia na vida adolescente. Eu falei, eu vou ser criador de propaganda. Isso corta um caminho e sai de baixo. E no livro fala um pouquinho disso. Obrigado. Washington, vou pedir para você usar dos teus conhecimentos de futebol para conversar com o Robinho. Vamos lá, bom, na verdade a proposta correta eu já tinha feito para ele, que é se consagrar no Corinthians. Mas... Não, Robinho, uma coisa. Você acha que esse time que o Mano convocou, ele chega em que momento no estágio bom na Copa América? Você acha que já estreia ou ainda ele vai estar um time um pouquinho desajustado e tal? Olha, na estreia é complicado porque a estreia tem aquela ansiedade, né? O primeiro jogo, e o time inteiro já querer estrear bem com o pé direito, que o mais importante na estreia já é ganhar, né? Mas eu acho que futebol é com tempo, tem que treinar, tem que se dedicar, tem que entrosar, né? Eu acho que na medida que a gente for passando de fase, a gente vai procurar jogar melhor, né? Acho que a seleção está em formação, agora os jogadores jovens que estão surgindo, né? Neymar, Lucas, Paulo Henrique Ganso, que são jogadores espetaculares, com mais alguns experientes. Então a seleção está em formação e o Mano, a cada convocação que passa, o Mano está tentando dar uma cara para essa seleção, né? Porque é difícil ser técnico da seleção, você não tem tempo para trabalhar, os jogadores estão na Europa, se juntam 3 dias para jogar e a torcida, o torcedor, a imprensa não quer saber disso, eles querem saber de bom espetáculo, vitória e goleada, né? E isso daí é difícil. Mas eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma excelente Copa América, né? Okay. Eu queria perguntar para o Washington Oliveto. Bom, você é um publicitário que hoje já atingiu o máximo de sucesso na sua carreira e o que a maioria dos jovens tem em dúvida é o que fazer para conseguir atingir o ponto que você atingiu no mercado de trabalho tão competitivo de hoje em dia. Olha, é uma profissão que você precisa de 3 componentes. Algum talento, não é tanto talento, é algum talento. E aí depois esse talento você tem, eu vou usar uma palavra que é usada no mundo animal, mas é verdade. Você tem que adestrar o teu talento, você tem que treinar o teu talento. Precisa de muito trabalho e alguma sorte não no sentido de mágica, não. No sentido do bom senso, de dizer assim, pô, periga ser mais legal agora no início, eu ficar nesse lugar porque eu ganho menos, mas tem profissionais melhores com os quais eu vou aprender mais. É a somatória dessas coisas. Criar publicidade é uma atividade curiosa, o seguinte, que ela só tem 2 parâmetros, para mim particularmente, ou você faz bem feito e é adorável, ou é totalmente insuportável, incluindo quando não é um mal feito. Quando você faz só correto é insuportável. É uma coisa que é para fazer ou brilhante, ou você acha micho, você acha pequeno e tal. Mas vale a pena. Obrigada. Qual foi o gol mais bonito que você viveu vendo no estádio? Só para sacanear o Robinho, o gol do Ronaldo em Vila Belmiro de cobertura. Foi um golaço, tem que assumir que foi um golaço. Não, foi aquele mestre. Pergunta aqui para o Washington. Ok. Quando se cria uma propaganda, o autor a cria com uma determinada expressão
artística ou seria algo especificamente a serviço da economia empresarial? Puxa vida! Tudo bem, hein? Tudo bem. Vamos lá, tentando te responder. A criação publicitária, ela tem uma intenção negocial, ela tem a intenção de vender o produto, de construir uma marca. Mas para isso ela se utiliza de componentes da arte. Ou seja, você para fazer um comercial, você se utiliza do roteiro, que é uma característica do teatro, do cinema, você se utiliza do cinema, esse cinema se utiliza da fotografia, se utiliza da direção de arte, de uma série de componentes da arte. Então, ela é uma somatória, ela tem uma diferença da arte, a publicidade, que ela não é uma manifestação de opinião. Ou seja, um artista está manifestando a opinião dele, tanto assim que muitos artistas chegaram a morrer sem saber que eram grandes artistas, caso do Van Gogh. Publicidade não, ela não manifesta opinião, ela manifesta opinião de produtos. Por isso, a primeira busca dela é o entendimento. Todo mundo, a primeira coisa que um anúncio tem que ser é entendido. E depois ele tem que ser fascinante. Para ser fascinante, ele se utiliza da arte. Muito bem. Mostrar aqui o livro do Washington Oliveto. O que a vida me ensinou. Credibilidade não se ganha, conquista-se. Super obrigado aqui pela tua vinda. Mais obrigado, uma vez, Serginho. Washington. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com você. E essa galera ótima aí.